Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem toda especial, mas antes, eu gostaria que você nos ajudasse no crescimento do canal, se inscrevesse, compartilhasse, para que nós venhamos alcançar mais pessoas. E depois da mensagem, nós estaremos orando e consagrando o pão. Aí você me pergunta, Renato, mas no momento agora eu não tenho pão, não tem problema. Pode pegar um copo d'água e consagra a água se você também não tiver o pão. Vamos fazer esse propósito de fé, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai operar o milagre. Vamos para a palavra de Deus? Rute capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No tempo que Israel era governador por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso o homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e da sua esposa mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povo que ficava perto de Judá, e eles foram para Moabe ficar morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome dessas era Orfão e a outra Rute. Quando já fazia quase 10 anos que estava morando ali, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Olha que coisa terrível. Noemi perdeu o marido e os 2 filhos, por quê? Porque o marido decidiu sair da terra onde ele morava e foi para a cidade de Moabe. E aí o que aconteceu? Ele acabou morrendo. Uma das coisas que a gente aprende aqui é que a gente não pode sair da direção de Deus. E isso é muito sério. Porque ele saiu da terra dele e foi para uma outra terra e acabou morrendo, partindo antes do tempo. Foi por uma terra estrangeira. E a realidade é que terras estrangeiras, eles adoram outros deuses. E a Bíblia não fala o que eles fizeram, mas a gente pode deduzir. Por quê? O salário do pecado é o quê? Diz a palavra de Deus, a morte. E ele morreu novo. Alguma coisa ele fez. Alguma coisa. Porque muitas das vezes a pessoa faz algo que não convém e acaba trazendo maldição para a casa dela, para a família dela. Foi o que aconteceu com Elimeleque. Ele acabou partindo antes do tempo porque tomou uma decisão errada. E a realidade é que, eu pergunto para você, muita gente é destruída porque tomou uma decisão errada. Se envolveu com quem não devia. Por causa da ganância, porque a pessoa aparentava ter dinheiro. Ela se envolveu sentimentalmente e está vivendo uma vida de sofrimento agora, porque foi gananciosa. Desprezou os sinais, porque a gente conhece a árvore pelos frutos, e a pessoa não quis verificar os frutos, e aí o que acabou acontecendo? Acabou perdendo. E é o que mais a gente vê nesse mundo, as pessoas sofrem, porque são precipitadas. Aí você me pergunta assim, Renato, mas eles estavam passando fome, estavam passando por momentos difíceis. A realidade é que todo mundo passa por momentos difíceis. E a realidade é que o texto relata que eles foram embora. A Bíblia não relata que outras pessoas foram embora. Foram só eles que foram embora.
A realidade é que, às vezes, a gente passa pelo meio da tempestade, mas a gente não pode abandonar o barco. E a realidade é que muita gente abandona um barco quando a tempestade vem. E o que acaba acontecendo? Acaba sendo destruído, porque a pessoa abandona o barco e se lança no alto mar, aí mesmo que a destruição vai vir mais rápido. Então a gente tem que tomar cuidado para não se precipitar, para não tomar as atitudes erradas. Por exemplo, a pessoa quer casar e não conhece direito a pessoa que ela está casando. Ela vai ter decepções. Ela vai sofrer. Então, a gente precisa estar na direção de Deus. E como que eu sei que eu estou na direção de Deus? Quando eu busco a Deus e Deus ele coloca no meu coração a certeza do que eu tenho que fazer. Ah, pastor, mas eu estou com dúvida. Na dúvida você não toma nenhuma atitude. Espere, tenha paciência. Mas a realidade é que a gente vive numa geração onde as pessoas não têm paciência por causa das telas. As informações rápidas que entram na mente dela, no cérebro dela, e aí ela acaba se deixando se levar pela ansiedade e a pessoa se precipita, toma atitudes erradas e aí vai sofrer no futuro. Então tome muito cuidado, porque a sua vida é preciosa para Deus. E nós só temos uma vida porque não existe reencarnação. Não pense em você que você vai ter uma segunda chance, porque não vai ter não. Ou é essa vida aqui ou depois, céu ou inferno, não tem outro, é o que a Bíblia nos ensina. E não caia em engano de ninguém, porque tem muita gente ensinando aquilo que está fora da palavra. Fique na simplicidade da palavra de Deus. Fique firme com Deus. Pode ser quem for, pode ser o pregador que for, se estiver pregando contra a palavra de Deus, vai perecer. E quem for na conversa dele vai sofrer também. Então tome muito cuidado. O nosso compromisso é com a palavra de Deus, é obedecer. Se Deus fala que nenhuma comunhão com o incrédulo, nenhuma comunhão, tá? Diz o texto. Mas aí a pessoa tem sociedade com o incrédulo, abre sociedade com uma pessoa incrédula, que não tem, que não tem a mesma fé que ela tem. A pessoa, ela namora com uma pessoa que não tem a mesma fé dela, vai ter problema. Vai ter problema porque a pessoa está rejeitando a palavra de Deus. Está rejeitando a Deus. Por exemplo, carnaval. Carnaval é festa da carne. Não convém uma pessoa de Deus estar num ambiente de carnaval. Não convém. Mas aí o que a pessoa é teimosa e vai lá. Não, mas eu não vou beber, não vou fumar, não vou me prostituir, mas está num ambiente carnal. O que vai acontecer? Vai ter problema. Vai ter problema. Por exemplo, há um tempo atrás, uma mulher casada foi para um restaurante de música ao vivo sem o marido. E aí o que aconteceu? Lá no restaurante lá, o camarada ficou andando em cima dela, insistindo o tempo todo para ficar com ela. E foi um inferno aquele passeio. Por quê? Porque não convém a esposa sair sem o marido. Não convém. Mas aí a pessoa, ela quer inventar. Ela quer fazer aquilo que não convém. E aí vai sofrer, vai perecer. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Obedeça a palavra de Deus. O nosso compromisso, Deus ele tem compromisso com quem obedece. Obedeça, que o diabo não vai te tocar. Por exemplo, ontem eu fui ao monte orar e Deus me deu um livramento muito grande. Saiu lá da comunidade lá,
uma pessoa com uma moto, com farol alto em alta velocidade, e eu de bicicleta ia bater de frente comigo. Eu até me preparei para pancada, mas aí eu clamei pelo nome de Jesus e foi por um milagre. A pessoa que estava na moto conseguiu desviar. Porque a realidade é que se aquela moto tivesse batido comigo, tinha me arrebentado todo, porque a pessoa estava em alta velocidade. E eu louvo e agradeço a Deus. Eu louvo e agradeço a Deus. E era, no caso, ontem era carnaval, dia de carnaval, mas eu não deixo de orar não. Eu fui para o monte orar. E graças a Deus, Deus me livrou. Eu louvo e agradeço a Deus, porque Deus tem compromisso com quem obedece. Porque infelizmente quem está na vontade da carne é destruído. Então vale a pena você obedecer a Deus, porque Deus vai te guardar, você e toda a sua família. Continuando aqui o texto, versículo 3. E algum tempo depois Elimeleque morreu, e Noemi ficou com seus 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e a outra Ruth. Quando já havia quase 10 anos que estava morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Aí versículo 6. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá. Mas no caminho, Noemi disse às noras: volte para casa, fique com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para comigo e para os falecidos. Você vê que eram 2 moças aqui, 2 mulheres boas. A nora aqui falou, a Noemi falou que eram boas. Só que eu vou resumir e depois você lê com mais calma o livro de Ruth todo, porque são só 4 capítulos. E se eu ler os 4 capítulos aqui, o vídeo vai ficar muito, muito extenso. Então, leia depois com mais calma o livro de Ruth, porque Deus vai falar forte ao coração, ao seu coração. E eu já vou resumir aqui para que a gente venha entender e o vídeo não venha ficar muito extenso. Noemi falou para as noras para voltar para a casa delas. E aí, Orfa voltou para casa e Ruth não. Mas por que Ruth não voltou para casa? Uma coisa aqui interessante. Uma das coisas que Ruth entendeu é o ambiente. Ela não queria sair de perto da nora, porque a nora, a sogra, quer dizer, a sogra, a Noemi, era de Deus. Ela não fez apenas a escolha de ficar com a sogra. Ela escolheu servir a Deus. E eu pergunto para você, quais são as suas escolhas? O que você tem escolhido? Eu repito, quais são as suas escolhas? E a realidade é que tem muita gente escolhendo errado. Escolhendo ambientes que não têm a presença de Deus. Ambientes carnais. E a realidade é que o ambiente vai levar você a pecar. Vai levar você a desagradar a Deus. E isso vai trazer prejuízo para a sua vida. Você vê aqui no caso Ruth. Ruth preferiu ficar com a sogra, voltar para a terra do povo de Deus. Você vê que é algo tão profundo que Ruth preferiu a sogra do que a própria mãe, porque ela poderia ter escolhido
Você vê que a Noemi era uma mulher tão de Deus, que tratou com amor, que tratou com justiça, que deu testemunho, e que ela não queria sair de perto dela. Porque quando a pessoa verdadeiramente é de Deus, ela atrai. Ela atrai as pessoas. E Noemi atraiu Ruth para ficar com ela. E aí o que aconteceu? Elas voltaram para a terra do povo de Deus. E aí, lá conheceu, vou resumir a história. Conheceu um homem de Deus. E aí Noemi vai dar bons conselhos para Ruth, e Ruth vai lá e conquista o homem de Deus. E glorifica a Deus. Faz a diferença. Porque quando a gente ouve e pratica os bons conselhos, a gente conquista, a gente vence para a glória de Deus. E Ruth casou com um homem de Deus e rico. A coisa era tão séria que a descendência do Senhor Jesus passa pela Ruth. Passa por Ruth. Mas por quê? Porque ela é uma pessoa que fez a diferença, ouviu os conselhos de Deus, ouviu o conselho de uma pessoa de Deus. Por isso é importante você conversar verdadeiramente com uma pessoa de Deus, para que você venha tomar boas atitudes e venha fazer a diferença na sua vida. Porque a realidade é que muita gente quebra a cara porque ela começa a ouvir pessoas que acabam dando conselhos ruins a ela. E isso vai levar ao sofrimento, vai levar a pessoa a perder. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Por isso eu peço para você agora, dá um pause na gravação e vai lá pegar um pedacinho de pão. Se não tiver pão na sua casa, não tem problema não, pegue a água, que eu vou consagrar a água também. Eu tenho certeza que ao beber dessa água e ao comer desse pão, pode ter certeza, você vai experimentar do poder de Deus. Nós vamos clamar aos céus. E Deus vai operar um milagre, vai operar a cura, vai resplandecer a luz divina sobre a sua casa. E pode ter certeza, se houver alguma trevas, Deus vai arrancar essa escuridão da sua casa no nome de Jesus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo a minha voz, que o Senhor venha agora repreender agora todo mal, que o Senhor venha, meu Deus, quebrar toda maldição, venha arrancar todo medo. Essa pessoa tem sido dominada pelo medo, pelo desânimo, pela tristeza. Eu ordeno a você, espírito maligno, sai daí agora, anda no nome de Jesus, meu Deus, passa com o teu poder agora e vai queimando agora toda a maldição, vai arrancando todo o medo, toda a doença, toda a dor. Essa pessoa que está sentindo dor, e eu sei que você está por trás dessa dor, espírito maligno, eu ordeno, sai daí agora, em nome de Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu te peço agora que todo mal da minha vida, do meu corpo, da minha família, agora, em nome de Jesus, diga sai e sai no nome de Jesus. Levante o pão para os céus. Se você não tem pão, não tem problema, levante a água. Meu Deus, eu consagro esses elementos, o pão e a água, que quando essa pessoa fizer uso desse elemento, ela vai experimentar do teu poder, Pai, porque é com base na tua palavra, porque o Senhor Jesus cuspiu no chão e fez lodo, fez lama e esfregou nos olhos do cego. Ele fez uso desse elemento
e curou o doente. E da mesma forma, eu estou fazendo uso do pão e da água. Que quando essa pessoa fizer uso desses elementos, ela vai experimentar do poder do Senhor Jesus. É o que eu determino e desde já te agradeço, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode comer do pão aí com fé, beba da água e receba a bênção de Deus. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e peço mais uma vez, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos para uma pessoa doente, para uma pessoa que está internada no hospital, que eu tenho certeza que Deus vai usar essa gravação para operar um milagre. Essa é a nossa fé. Que Deus abençoe, um forte abraço e fica com Deus.